Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2. Vai chegando o final do ano e uma ótima mensagem para todos os finais de ano, para se meditar, é justamente a mensagem do nascimento do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de ler aqui o texto em que Lucas relata o nascimento do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, a palavra de Deus nos dirá: naquele tempo foi publicado um decreto de César Augusto. Toda a população deveria ser recenseada. Esse foi o primeiro recenseamento feito antes daquele em que Quirino era governador da Síria. Assim, todos foram se alistar, cada um em sua própria cidade. José, que pertencia à casa e à família de Davi, também foi de Nazaré da Galileia para Belém da Judeia, a cidade de Davi, com o propósito de alistar com sua noiva, Maria, que estava grávida. Enquanto estavam lá, chegou a hora de Maria dar à luz, e ela deu à luz um menino, seu primogênito, enrolou-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele no alojamento comum. Esse é um texto bastante conhecido, o texto do nascimento do nosso Senhor Jesus, e existem aqui muitas lições que eu creio que Deus pode e gostaria de nos ensinar. Mas eu gostaria de me ater aqui a apenas um aspecto específico desse texto. O aspecto de que Lucas cita aqui dois personagens que aparentemente são completamente diferentes um do outro. O primeiro personagem, um candidato, vamos dizer assim, a governador de todo mundo, é um homem citado no versículo de número 1, César Augusto. Quem era César Augusto? César Augusto era um jovem, um rapaz, que antes era conhecido como Otaviano. E César Augusto, e depois que ele assume o império, depois que ele se torna imperador de Roma, ele então adota para si esse nome de César Augusto. O nome de César, porque Otaviano era ninguém menos do que o filho adotivo de Júlio César. Então, quando ele sobe ao trono, ele toma para si o nome do seu pai adotivo, o nome de César. E ele recebe também um título que nenhum imperador havia recebido até então, o título de Augusto. E ele passa a ser conhecido então como César Augusto, um homem extremamente capaz, um homem que na época de Jesus governava o maior império do mundo. O Império Romano vivia na grande capital, a cidade eterna, Roma, um homem que havia, como o seu pai adotivo havia sido considerado um deus, Júlio César havia sido considerado um deus e havia até estabelecido culto a ele. Agora César Augusto, que é o filho de Júlio César, passa a ser agora também o filho de Deus. Então nós temos lá na grande capital romana um homem que tem todo o maior exército do mundo à sua disposição, um homem que é conhecido como um filho de Deus, um homem que tem uma grande capacidade política, um homem que está, de certa maneira, trazendo paz e justiça à terra. Esse talvez seja um grande candidato a Messias, mas Lucas tira os olhos deste homem e faz com que a gente coloque os nossos olhos numa pequena manjedoura, num lugar sem glamour, num lugar que aparentemente não é conhecido por todos os povos, como Roma era, e ele vai dizer que ali, naquele lugar, é que nasce o Messias, o Senhor Jesus. O verdadeiro rei está ali na manjedoura. O verdadeiro Senhor do mundo, aquele que governa e aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, não está sentado no trono. Ele não é César Augusto.
O nome dele é Jesus Cristo. Ele nasceu numa manjedoura e a trajetória deste rapaz vai mostrar que ele é aquele quem governa tudo, quem governa todos. Mas ele não governa da mesma forma que Júlio César ou que César Augusto governaram. Ele não governa através da repressão e do poder. Ele governa através do amor, ele governa através do sacrifício. Uma mensagem que nós aprendemos com isso. Talvez você tenha colocado muita expectativa em pessoas que você olhou e disse assim, olha, essa pessoa pode trazer paz, essa pessoa pode trazer para mim a felicidade que eu preciso, essa pessoa pode trazer para mim a justiça que eu tanto procuro. Muitos esperavam que César Augusto trouxesse isso a elas, mas o que elas não sabiam é que César Augusto, por mais que fosse um governador competente, jamais conseguiria ser o Messias. Ele jamais conseguiria trazer aos corações a paz que só o Messias pode trazer. Ele jamais conseguiria trazer o conceito e a justiça que os homens esperam e anseiam no seu coração. Ele jamais poderia ser o Filho de Deus. Mas aquele menino chamado Cristo Jesus, que nasceu na manjedoura, ele é o Messias. Então, talvez muitas pessoas tenham te frustrado durante esse ano que passou. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez irmãos, talvez o seu patrão, talvez os seus funcionários, talvez essas pessoas em quem você depositou a sua expectativa tenham falhado com você. Que você tenha consciência de que o Messias nasceu. Ele está numa manjedoura. Aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas não podem suprir a nossa carência e as nossas expectativas, assim como César Augusto não podia suprir as carências e as expectativas das pessoas que estavam à sua volta. Mas Jesus pode. O Messias nasceu, ele nasceu numa manjedoura, o seu nome é Jesus Cristo, e esse Messias chamado Jesus Cristo, ele estará para sempre conosco. Ele nos prometeu a paz, ele nos prometeu descanso, ele nos prometeu justiça, ele nos prometeu misericórdia. É ele quem nos dará um sentido para a vida, é ele que nós devemos adorar. É nele que nós devemos depositar as nossas expectativas e a nossa esperança. Que você encontre esperança nesse homem chamado Cristo Jesus. Que o seu coração seja sarado por todas aquelas pessoas que te decepcionaram. Que você possa colocar a sua esperança no Messias certo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele nasceu numa manjedoura, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e a Bíblia nos diz que ele está sentado no seu alto e sublime trono de glória, e de lá ele governa todas as nações e cada uma das nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço para você e até a próxima.